As conspirações sempre existiram, não só no âmbito da WWE, mas em absolutamente tudo. Que Michael Jackson está vivo, que Hitler nunca morreu e tantas outras coisas. No entanto, as teorias da WWE se tornaram um tanto impactantes, já que são tratados como fatos, assuntos que realmente merecem muita seriedade. Bom, por enquanto vou deixar as palavras de lado rapidamente e hoje vou apresentar para vocês 5 teorias conspiratórias da WWE que vão te deixar pensando. Número 5. O acidente do Ultimate Warrior. No início dos anos 90, o Ultimate Warrior era a maior estrela da WWE, ficando atrás apenas de Hulk Hogan. Vince McMahon decidiu colocar as duas superestrelas na luta principal da WrestleMania 6 em Toronto. Sua esposa lembra o quanto ele ficou emocionado quando o Warrior soube que derrotaria o Hogan e como por semanas ele vivia nervoso todos os dias esperando por aquele dia. No entanto, toda essa glória acabaria em 1991, quando, segundo o Warrior, ele deixaria a WWE. Os rumores começaram a circular pelo pequeno mundo da internet daqueles anos. Jornalistas vendiam fax e cartas com rumores sobre a WWE e a luta livre. E um desses rumores dizia que o Ultimate Warrior havia perdido a vida de verdade em um acidente de carro naquele mesmo ano, e que por isso a WWE havia decidido tirá-lo da televisão. Segundo essa teoria, diziam que a WWE estava procurando um substituto secreto para poder substituir o Warrior. Quando o escolar lutador retornou à companhia em 1992, já não era o mesmo. Afirmavam que Kerry Von Erich o interpretava. Os rumores aumentaram ainda mais quando Vince McMahon afirmava que tinha demitido o Warrior em 1991. E outros lembravam que o Warrior tinha dito que ele decidiu abandonar a companhia. As pessoas perceberam que havia inconsistências nos relatos de ambos. Mas enfim, isso fica só na teoria. E para muitos, o verdadeiro Warrior, o real, faleceu no ano de 2014. Número 4. A falsa lesão de Michaels. Dizem que quando as coisas vão mal na WWE, Vince McMahon mudava todos os planos, não importando a quem afetasse. Segundo os rumores, os negócios da WWE estavam em baixa no ano de 1997 e Shawn Michaels era o campeão. Vince queria devolver o título para Sid Vicious, então o plano era Shawn Michaels perder o título para Sid no Raw, preparando a luta do Undertaker contra Sid na WrestleMania 3. Também a ideia era que Shawn depois enfrentasse Bret Hart no semi-evento principal da WrestleMania, e obviamente Shawn perdesse para ele, preparando assim a virada de vilão de Bret Hart. Shawn não estava animado em perder o campeonato e fazer 2 trabalhos de alto perfil seguidos. Embora tivesse uma lesão no joelho, é importante esclarecer que ela era real, pois Michael e Aston Cole estavam em reabilitação juntos. Porém, ninguém sabia a real gravidade da lesão. A história de John é que ele foi ao médico por causa do joelho e o médico disse que a carreira dele tinha acabado e que ele teria que parar de lutar. Isso levou John a deixar o título vago através de um discurso em um Raw de fevereiro de 1997, onde ele falou sobre a lesão. Os mais céticos achavam que ele queria evitar perder o título para Sid e em seguida para Bret Hart. Por isso, ele usou uma lesão real no joelho, mas não grave, para evitar trabalhar. Como informação extra, muitos citaram que Michaels perdeu o título intercontinental no fim de 1995, supostamente devido a lesões sofridas em uma briga que teve em uma boate. Isso fazia acreditar ainda mais na teoria de que Michaels tinha um padrão de renunciar aos títulos para evitar perder. Vale a pena notar que no final de março ele já estava envolvido novamente em confrontos físicos dentro do ringue. Na verdade, ele fez um backflip da corda superior em abril. Isso alimentou ainda mais a especulação de que era tudo falso. Segundo Michaels, ele então foi consultar um médico diferente, especializado em condicionamento físico esportivo, que lhe disse que já tinha visto lesões semelhantes em atletas e que poderiam ser reabilitadas sem cirurgia. E que por isso ele conseguiu voltar a lutar tão facilmente,
Não sei o que dizer, julguem vocês. Número 3. Ed Guerreiro está vivo. Uau, sabem? Li muitas coisas nos cybercafés da minha cidade quando era criança, mas lembro bem dessa teoria, que realmente me surpreendeu. Eu tinha uns 10 anos e Ed havia partido há menos de um ano. Ler que ele estava vivo e tudo era mentira me impactou muito. Em fóruns da WWE e Luta Livre, circulavam boatos e provas de que Ed ainda estava vivo, quando a WWE quis mesmo nos fazer acreditar nisso. Em 13 de novembro de 2005, a superestrela da WWE, Ed Guerreiro, faleceu. Mas alguns fãs afirmavam que Ed ainda estava vivo e que foi ideia de Vince McMahon que Ed fingisse sua morte e retornasse. Alguns anos depois, o retorno supostamente foi cancelado e Ed permanece escondido até hoje, obviamente com outra identidade. Estes são os principais pontos discutidos ao longo dos anos no fórum de Kenny Casanova que apoiam esse boato. O que vou ler, farei em primeira pessoa para que fique claro. Primeiramente, o funeral foi restrito a algumas dezenas de familiares e amigos. Todas as pessoas da lista estão diretamente relacionadas com a indústria da luta livre. O funeral em si foi oficiado pela superestrela Billy Graham, outro lutador e alguém com quem não se acredita que Guerreiro fosse particularmente amigo. Além disso, os produtos em homenagem já estavam à venda no site da WWE no dia seguinte, algo que normalmente leva uma semana ou mais quando lutadores falecem de surpresa. Em terceiro lugar, uma razão plausível é que Ed Guerreiro foi citado nas histórias da televisão por meses após sua suposta morte. Quando outras estrelas morrem, costuma ser um caso isolado e se comentam é sempre com respeito. Vale lembrar que o próprio Randy Orton afirmou que Ed estava no inferno. Como a WWE conseguiu fazer com que sua esposa Vicky e outros familiares aceitassem histórias insultantes e desrespeitosas tão rapidamente? A menos que a família soubesse que Ed estava realmente vivo. Em quarto lugar, há um incidente famoso em que Ed fingiu um ataque cardíaco no ringue. Alguns acham que essa era a morte falsa planejada. Mas Ed não fez parecer convincente o suficiente, por isso a WWE quis repetir a cena meses depois. A teoria também diz que o livro e o disco versátil digital de Ed Guerreiro, lançados antes de sua morte, se chamavam Enganando a Morte, ressuscitando Ed Guerreiro. Depois de enganar até mesmo a mídia tradicional, teria sido muito controverso, mas teria dominado as manchetes mundiais. No entanto, depois que aconteceu a tragédia de Benoit, dizem que a WWE abandonou completamente esse plano. E dizem que providenciaram outra identidade para Ed Guerreiro viver longe dos Estados Unidos da América. Uau! Isso realmente me deixou pensando muito quando eu era criança. Não sei se agora gostaria de saber se com vocês também foi assim. Número 2, os dois Kane. Outro dos grandes rumores da internet era que diziam que Kane, o mascarado, não era o mesmo Kane. O que veríamos sem a máscara? Muitos fãs tentavam encontrar diferenças na altura, no corpo e até nos movimentos dele. No fim, isso foi totalmente descartado, quando, em um programa exclusivo da W Network, veríamos imagens inéditas dos bastidores. E Kane apareceria sem máscara, confirmando pra gente que o Kane de máscara era exatamente o mesmo, quando ele parou de usá-la depois. Número 1, Benoit não é culpado. A tragédia da família Benoit é algo que ainda enluta o mundo da luta livre em geral, mas especialmente a WWE. No entanto, as teorias aumentaram ao longo dos anos e dizem que Benoit jamais cometeu tal ato. As defesas dizem que Benoit vinha há meses dizendo que carros desconhecidos o perseguiam no caminho para casa. Tanto que Benoit muitas vezes pegava atalhos ou até mesmo usava caminhos mais longos para chegar em casa. Ele havia comentado isso com Nancy, sua esposa, e também com Chavo Guerreiro no mesmo dia de sua morte. As mensagens enviadas para Chavo Guerreiro também davam muito o que pensar.
dizer que precisava de ajuda porque os cachorros estavam na garagem e que a porta da garagem tinha ficado aberta. Isso nos fazia pensar que naquela noite havia mais alguém com eles naquela casa. Ligar para o Chavo e avisar que ouviu barulho na piscina e no quintal da casa dele. Eles nos fazem acreditar que alguém tinha más intenções naquela noite com a família Benoist. No entanto, isso é algo que ficará para sempre como mais uma teoria desse caso horripilante.